meu nome é Lara, eu sou residente do segundo ano de geriatria e o tema proposto para a aula foi uma atualização sobre as vacinas contra a dengue. A dengue ela é uma doença infecciosa, febril aguda, que é causada por um flavivírus que é transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. Existem hoje 4 tipos de vírus da dengue, né? 4 sorotipos. O sorotipo 1, o 2, o 3 e o 4. E todos eles são capazes de induzir doenças graves, que é a febre hemorrágica da dengue e a síndrome do choque da dengue. A probabilidade de desenvolver a dengue grave ela vai ser maior nos indivíduos que têm uma infecção secundária ou heterotípica, que é aquele indivíduo que foi infectado pela segunda vez por um tipo de vírus da dengue diferente da primeira infecção. E aí, dessa forma, a doença grave ela vai ocorrer principalmente nas áreas em que a gente tem a circulação de vários tipos de vírus da dengue de forma simultânea. A dengue ela é uma doença endêmica em mais de 125 países, em regiões tropicais e subtropicais, e ela causa cerca de 390 milhões de infecções anualmente em todo o mundo. E dessas, cerca de 96 milhões são clinicamente aparentes. Como eu falei, ela pode evoluir para formas graves e até o momento a gente não tem um medicamento específico para o tratamento da dengue. Atualmente, a nossa principal medida de controle e prevenção da transmissão da dengue é o controle vetorial, ou seja, do mosquito, né? E isso, junto a um diagnóstico oportuno e uma assistência adequada aos casos de dengue, vai auxiliar na redução da mortalidade pela doença. A incorporação da vacina contra a dengue no SUS, ela é uma medida adicional a essas demais ações que existem hoje para o controle e prevenção da dengue. Então, todos os cuidados individuais e comunitários que objetivam o controle de proliferação do mosquito, eles devem ser mantidos mesmo depois da distribuição da vacina. E o objetivo da vacina, né, em conjunto com essas ações de controle e prevenção da doença, é realmente promover a redução da incidência de hospitalizações e de mortes por dengue. Como tem sido muito difundido nas últimas semanas, a dengue é uma doença com elevado impacto na saúde pública, né? Ela causa prejuízos econômicos que vão estar relacionados ao absenteísmo do trabalho, os gastos com assistência aos pacientes e às vezes as mortes prematuras. E de acordo com a OMS, a dengue é uma questão de saúde pública. Ela tem uma transmissão cíclica e os ciclos, né, eles podem ser esperados a cada 3, 4 anos. E aí o último pico registrado foi em 2019 e atualmente a gente está num novo pico da doença. Eu trouxe aqui alguns dados que foram atualizados do Sinan, que eu retirei no último domingo. E a primeira imagem mostra a atualização de casos de arboviroses no Brasil até a sexta semana epidemiológica desse ano. E aí o número de casos prováveis de dengue já ultrapassou os 500 mil, com 381 óbitos em investigação e 94 óbitos por dengue confirmados. E abaixo a gente tem um gráfico dos casos prováveis de dengue por semana epidemiológica também, da primeira à sexta semana, comparando isso ao ano de 2023. E aí, nesse gráfico, a gente observa que o número de casos nas semanas 4 e 5, por exemplo, já foi superior ao pico máximo da dengue no ano de 2023, que ocorreu por volta da 15ª semana epidemiológica, ressaltando aí realmente né, o aumento importante do número de casos que a gente teve nesse início do ano. E aí aqui eu trouxe a atualização de casos de arbovirose em Minas Gerais, que é um dos estados mais acometidos, e o número de casos prováveis é de quase 200 mil, né, no mesmo período, da primeira à sexta semana epidemiológica, com 110 óbitos em investigação e 18 óbitos por dengue, com um coeficiente de incidência de 936. E aí, com base nesses dados, a gente conclui então que o desenvolvimento das vacinas ele é extremamente importante para a gente tentar reduzir o impacto social dessa doença. E para o desenvolvimento das vacinas, alguns pontos foram levados em consideração. Então, por exemplo, foi considerado que a infecção com um tipo de vírus da dengue ela vai promover uma proteção a longo prazo contra a reinfecção com esse mesmo tipo de vírus. E, além disso, após a infecção por um tipo de vírus, existe o desenvolvimento de uma imunidade de curta duração e uma proteção cruzada contra doenças causadas pelos outros 3 tipos de vírus. Isso nos leva a pensar, então, que, idealmente, a vacina candidata ela deveria produzir uma imunidade protetora contra todos os 4 tipos de vírus, né?
sendo um imunizante tetravalente. Mas, apesar disso, considerando que a taxa de terceira ou quarta infecção clinicamente relevante pelo vírus ela é baixa, não está claro se a imunidade tetravalente ela é realmente necessária para que a gente tenha a eficácia da vacina. Além disso, a gente deve lembrar também da associação entre exposição prévia a tipos de vírus e a maior chance de desenvolver uma doença grave, e do fato de que a diminuição da imunidade também pode aumentar o risco de doença grave naqueles que vão ser receptores da vacina. Então, idealmente, a imunidade protetora que é induzida pela vacina, ela deve ser de longa duração. Hoje a gente tem a comercialização de dois tipos de vacina contra a dengue, e a primeira que eu vou falar é a Dengvaxia, que foi aprovada em 2018 na Europa e recomendada também pela OMS para as pessoas que vivem em áreas endêmicas, com idade entre 9 e 45 anos, com infecção prévia confirmada pela dengue. Essa vacina é administrada em 3 doses, nos meses 0, 6 e 12, né? E ela é contraindicada para o paciente que tem imunodeficiência, para as grávidas, lactantes e pacientes com descrição de evento grave em dose anterior da vacina. O grande ponto de fragilidade dessa vacina é que, embora ela ofereça uma proteção de longo prazo e significativa contra a dengue grave nos indivíduos com soropositividade para a dengue, né, no momento da primeira vacinação, o risco de dengue grave ele aumenta significativamente para os indivíduos que têm soronegatividade para a dengue no momento da vacinação. E aí ocorre um aumento da hospitalização para aproximadamente, do risco, né, de hospitalização para aproximadamente 4 anos após a administração dessa vacina. Por isso que ela está indicada só para os pacientes que tiveram a infecção confirmada previamente. E o outro imunizante disponível no mercado é a vacina Qdenga, que é uma vacina tetravalente contra a dengue. Nos estudos, né, dessa vacina foi demonstrada uma eficácia geral de 80,2% contra a dengue causada por qualquer sorotipo, ou seja, todos os sorotipos combinados, independente da situação sorológica de base para a dengue, tanto paciente soropositivo quanto soronegativo. A Qdenga ela está indicada para prevenção de dengue, então, causada por qualquer sorotipo de vírus da dengue, em indivíduos de 4 a 60 anos de idade, e ela deve ser administrada com esquema de 2 doses, com intervalo de 3 meses entre elas. Como ela é uma vacina de vírus atenuado, ela vai estar contraindicada, assim como a Dengvaxia, para os pacientes portadores de imunodeficiência, tanto congênita quanto adquirida, incluindo aqueles que estão em tratamento com imunossupressor, ou paciente com HIV com a função imunológica já comprometida, contraindicada também para as grávidas e lactantes e para os pacientes que tiveram alguma hipersensibilidade a qualquer componente da vacina. O ponto de fragilidade já da Qdenga é que, quando foi feita a análise ano a ano, até 4 anos e meio após a segunda dose da vacina que foi administrada nos pacientes soronegativos, a eficácia na prevenção da dengue ela não foi percebida para o sorotipo da dengue tipo 3 e ela não pode ser demonstrada para o sorotipo 4 devido à menor incidência de casos. E essa falta de eficácia, né, para o sorotipo 3 na população previamente soronegativa, ela ainda não foi explicada e precisam de outros estudos para poder explicar por que não houve esse benefício. Com relação à estratégia de vacinação que foi adotada no Brasil, em março de 2023, então, a Anvisa ela aprovou o registro da vacina contra a dengue, e a vacina aprovada aqui foi a Qdenga, que é fornecida pela farmacêutica Takeda. E, desde então, os serviços de vacinação privados eles passaram a oferecer a vacina, enquanto o fabricante estava submetendo a vacina ao processo de incorporação das novas tecnologias no SUS. E aí, para que uma nova tecnologia seja incorporada no SUS, né, o que é levado em consideração não é só o impacto na mortalidade da doença, mas também se é uma tecnologia custo-efetiva, ou seja, se vai trazer benefício à saúde, reduzindo custos relacionados à doença, com tratamento, hospitalização, com relação também aos dias perdidos de trabalho e de estudo no período que o paciente está doente, a sobrevida, além do impacto no orçamento. E a vacina da dengue, ela atendeu esses critérios epidemiológicos, econômicos e sanitários, e aí ela foi incorporada ao SUS em dezembro do ano passado.
E aí, com a vacinação contra a dengue, o objetivo do governo é reduzir as hospitalizações e os óbitos decorrentes das infecções pelo vírus na população-alvo. E aí, a estratégia de vacinação que foi adotada no Brasil para o ano de 2024 é que a vacina ela vai ser indicada para as crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, independente da presença de infecção prévia por dengue. E o esquema vacinal recomendado é a administração de 2 doses, com intervalo de 3 meses entre elas. E importante lembrar, né, como a gente está no período do aumento do número de casos, se o paciente tiver infecção pelo vírus da dengue, é recomendado aguardar 6 meses para o início do esquema vacinal. E caso a infecção ocorra após o início do esquema, a gente não altera o intervalo entre a primeira e a segunda dose, desde que a segunda dose não seja realizada com período inferior a 30 dias do início da doença. E esse intervalo ele não vai prejudicar a resposta imunológica para a complementação do esquema vacinal, então não é necessário reiniciar se o paciente tiver tido dengue. E aí, com relação à vacina da dengue nos idosos, né? Muita gente se pergunta por que os idosos não foram elegíveis para vacinação, e o que ocorre é que a gente ainda não tem dados suficientes provenientes de pesquisas com a população de idoso. Então, não é possível determinar a eficácia ou a segurança dessa vacina para essa parcela da população. Mas o que a gente sabe é que na Europa, na União Europeia, a indicação da vacina é para indivíduos acima, né, da quedenga, para indivíduos acima de 4 anos e não tem restrição de idade máxima. E isso muito provavelmente foi feito considerando os potenciais benefícios dessa vacina na população de idoso, que em geral é mais susceptível ao desenvolvimento de formas graves da doença. Mas a gente sabe também que, né, considerando o fato dos idosos serem grupos de risco, a expectativa é que em breve existam dados referentes à população de idosos que permitam que a gente possa incluir esses pacientes como elegíveis para receber o imunizante. Mas até que isso ocorra no Brasil, o uso da vacina Qdenga por idosos, caso ela seja recomendada, ela é considerada off-label. E o que o Ministério da Saúde ele recomenda para se prevenir a dengue na população de idosos, bem como, né, em toda a comunidade, é mesmo o controle vetorial. Então, evitando o acúmulo de água parada, né, em vaso, pneu, caixa d'água, e o uso do repelente, ele também é essencial. E aí, caso alguma pessoa da casa seja picada pelo mosquito ou vire um caso suspeito de dengue, é fundamental a gente tentar identificar o foco do mosquito para eliminar. E essas foram as referências e obrigada. Muito bem, Laura. E aí, minha gente? O que vocês estão vendo aí com relação à dengue nos nossos idosos? Ó, eu trabalho no pronto atendimento lá no Ipseng, que é um hospital com muito idoso. É. E eu não tenho tido visto muito idoso, assim, idoso, Ah, é? muito idoso com dengue, sabe? Geralmente no plantão o pessoal sabe que eu faço geriatria, que eu gosto, e já direciona os idosos para mim. E não tá tendo. Geralmente está É. sendo os pacientes assim, 40, 50, 60 anos, que estão indo mais ao pronto atendimento mesmo. Eu não tô vendo muito idoso, mas não sei nos outros lugares. E aí, gente? Quem é que está nos pronto-socorro aí da vida? Eu posso falar. Claro. Bom dia. É Maria Raquel que está falando. Eu trabalho na Unimed e eu tô dando muito plantão ultimamente por causa desse aumento de casos, tá aumentando a escala e tudo mais. Realmente, assim, tá assustando porque estão tendo muito, muito, muito caso. Eu até estava conversando ontem com o André Brito e na Unimed a gente está atendendo em média 800, 700 pessoas por dia com casos de dengue ou suspeita. Enfim, aí falando um pouco da dengue em idosos. Igual a Lara falou, eu tô vendo muito mais em jovens, e acredito que seja principalmente por causa do carnaval, que aumentou É, muito a transmissão. Agora, é. Mas nos pacientes idosos, uma coisa que eu tenho visto e que tem gerado muita dúvida, inclusive foi a nossa discussão de ontem, é que existem alguns sinais de alarme na dengue, prostração, letargia e tudo mais, que muitas vezes no idoso isso pode estar acontecendo por um delírio, por uma reserva menor, por ser um paciente que já tem uma fragilidade prévia. Então, tomar cuidado na hora de classificar
o grupo desse paciente, né? Uma coisa que tem gerado muita dúvida é quanto ao AS, o uso de anticoagulante É. nesses idosos, porque é muito comum que esses idosos usem esses medicamentos e aí eles chegam no pronto-socorro sem saber quanto à suspensão ou não. Aí ontem a gente estava até lendo sobre isso, porque minha avó testou positivo para. Ela tá com dengue. E minha avó é uma idosa extrato 9, faz uso de anticoagulante por causa de uma FA. Então, meu avô me ligou ontem desesperado, porque ela estava com dengue, estava tendo febre e não sabia o que fazer com os medicamentos, sabe? Então, isso tem gerado muita dúvida. Mas, felizmente, eu não sei assim a nível hospitalar dos pacientes internados, mas a nível de pronto atendimento, tem tido poucos casos em idosos e eu não vi nenhum caso muito grave. Eu vi mais jovem grave. Eu também. E acho que é isso. É mais ou menos isso que eu tenho visto também. Maria Raquel, essa dúvida do AS, muita gente, até os jovens também têm essa dúvida. Uhum, E as jovens, assim, né, os 50 anos, que às vezes já infartou, uhum. sempre me perguntam. E com relação à vacina, eles não têm questionado tanto, não têm perguntado tanto. Mas Para mim com também. relação à doença em si, eles chegam com muita dúvida. Ah, eu vou dar minha posição. Eu trabalho alguns dias bastante no pronto cuidar da Mais 60, então eu fico um pouco nichado. Ah, é. Começou há umas 2 semanas chegar muito idoso com dengue lá. Até então, de fato, eu achei que não ia respingar na gente, mas os serviços estão lotando tanto que agora está chegando. E a apresentação ela está bem atípica mesmo. Muitas vezes. E outra coisa que está aumentando muito é dengue. Então, todo dia chega para mim, eu não sei se o paciente está com dengue ou O com Covid. ou Covid. Chega, por Ah, exemplo, caiu à noite em casa e está com o nariz escorrendo. Aí eu fico, nossa, o que que aconteceu? Daí eu peço os dois Nossa, exames, tá tendo aí é um muito ou isso outro. mesmo. Parece que Exatamente. todo mundo com dengue tá com sintoma gripal, mas eu acho que tem a ver com carnaval também, sabe? Não, Sério, parece, é parece impre- assim, agora um dos sintomas de dengue é sintoma gripal, porque todo mundo tá com coriza e odinofagia, é impressionante. E minha avó, só exatamente. fazendo um isso. parênteses, ela testou positivo para Covid também. Covid e dengue. Aí, ó, então tá corroborando com a minha fala. Eu tô vendo demais isso, infecções concomitantes e os pacientes eles chegam com aquela, aí você vê na carinha, né? Tá com aquele olho meio caído, tá com Uhum. dor, então é muito importante a gente escutar o familiar que já conhece o paciente para ver essa alteração que eles observam e a gente corroborar com isso. E outra coisa, tomar cuidado com a hidratação venosa, que eu estou vendo, eu recebo dos pacientes, a gente faz uma hidratação leve. Eu tenho uns 3 pacientes que fizeram edema agudo de pulmão em outros serviços, que o povo chega, hidrata demais e o coraçãozinho dos nossos pacientes não aguentam tanto, né? Eu Então, vi isso É, isso também. daí, isso Eu daí tive está uma assim ocorrendo. também. Você teve? Eu tive uma assim também no pronto atendimento e foi com hidratação via oral, tadinha, só que ela era muito frágil, né, tinha Parkinson, já uma imobilidade grau 2. Aí a família deu muito soro para ela em casa e aí ela chegou super congesta. Exatamente. E realmente essa dúvida do antiplaquetário, anticoagulante está acontecendo muito, mas pelo que eu vi é só quando tiver com uma plaqueta muito baixa que a gente recomenda suspender, ou vocês estão suspendendo. Eu, pelo menos, eu não. Se a família está muito Não. preocupada, às vezes, tipo, essa eu até deixo, mas quando é anticoagulante eu falo para manter. O que que vocês estão fazendo? Eu tô Eu fazendo tô isso vendo cada assim. caso, né? Porque Tô tem pacientes que, individualizando. independente da dengue, nem precisava estar com a S. Então, Exatamente. assim, a princípio eu tô É individualizando, uma mas o boa, que é um fala bom do. momento para tirar o que não Não, presta, no aqui, dependente. Edgar, o tanto de antipertensivo que eu tô prescrevendo, não tá escrito, não. É. Geralmente, Não é pela dengue, né? se for AS prevenção primária, eu mando suspender. Se for prevenção É, eu também. secundária, aí eu peso, falo, vamos ver se tem sinal de gravidade. Se não tiver, eu mantenho. O que está escrito no protocolo do Ministério da Saúde é que para grupos de risco a gente faz o acompanhamento das plaquetas, né?
E aí, Aham. se plaqueta abaixo de 50 mil, eu acho que Que aí suspende. suspende ou troca, não sei, alguma coisa assim. E eles falam até de uma coisa que eu achei bem exagerada, que seria internação para poder fazer substituição por Marevan, em Nossa, plaqueta não. abaixo de 20 mil. Eu achei bem over, assim. Mas no geral eu tô mantendo, porque se não tem sinal de hemorragia, claro que eu oriento, né? Ficar de olho, falo todos os sinais e tudo. Mas se não tem nenhum sinal de hemorragia e o paciente está usando aquele anticoagulante para profilaxia de um evento tromboembólico, um paciente que tem FA, por exemplo, igual da aula que a gente estava tendo agora. Aí eu mantenho, porque eu acredito que o risco seja maior de tirar do que de manter. Eu Mas também. é muito difícil, realmente é muito individualizada essa decisão e divide opiniões mesmo. É difícil. É para esses casos, né, gente? Aí tem que seguir o protocolo, né? Quer dizer, o protocolo, como a gente sempre diz, todo protocolo é um ponto de partida, né? Então, ó, esse é o protocolo, né, da dengue, agora do Ministério, né, desse ano, onde ele tem esse capítulo aqui de antiagregante e antitrombótico, né? E realmente o fluxograma que ele coloca, vamos colocar aqui no geral, é esse, quer dizer, tudo depende da plaqueta, né? Olha, se é uma plaqueta acima de 50 mil, tranquilo, né? Não tem tem que seguir esse paciente, né? E aí vai, né? 30, 50 mil, né? Você vê que nessas duas condições, né? Você mantém, quer dizer, teoricamente, pelo que está aqui acima de 30 mil, porque é 30 mil, né, gente? Plaqueta dá e sobra, né? Para as nossas necessidades, né? Vamos dizer assim. Você mantém. Mas se estiver abaixo disso, não. Aí já complica. No caso do AS. No caso desses, aqui é um caso um pouco mais específico, mas também segue a lógica, a mesma lógica, né? Do paciente que está com dupla antiagregação, né? Também, então, tudo vai depender quer dizer, plaqueta acima de 30 mil, seguro, né? Quer dizer, você mantém tanto a dupla antiagregação, né? AS clopidogrel, quanto só o AS. E no anticoagulante, né, também aqui você vai ter que ter um pouquinho mais de cuidado, isso que você falou, né, Raquel? Se tiver entre 30 e 50 mil, você vai ter que realmente fazer um controle um pouquinho maior, mas quer dizer, a grande preocupação é quando a plaqueta está menor do que 30 mil. Aí realmente a gente vai suspender, né, tanto o anticoagulante quanto o antiagregante, né? Fora isso, Agora, tem que ver qual que é, vamos dizer assim, como que está sendo o comportamento, né, dessas complicações trombocitopênicas, né, nos idosos, né? Como que é? Porque é outra coisa, né, de qualquer protocolo, né? Quer dizer, é o manejo, né? É interessante. Já começa aqui, né, gente? Olha que coisa interessante. Adulto e criança. Quer dizer o quê? O idoso está no adulto. Já começa de cara dando um certo mal-estar, né? Porque a dúvida vai ser com o idoso, porque o adulto, né, teoricamente, o adulto é pessoa rígida, que está bem. Porque não tem nada. Lá eles colocam a criança, a gestante, né? Mas o idoso não, o idoso é igual a todo mundo, né? Então é muito interessante, né? Como que o nosso idoso ele está fora, né? Ele não. Aí vem as condições, né, específicas, e essa acho que é a grande condição mesmo, né, da questão do estudo de coagulação. Né? Mas muito bom. Mas assim, realmente, né, essa questão da medicina, né? É medicina que você falou que está lá, ela tem esse viés aí, porque é realmente acima de 50 anos. Né? Mas realmente, eu acho que o grande paciente de risco é o paciente idoso. E é o idoso frágil, né? Como tudo. Né? Porque a dengue, né, gente, é uma condição aguda. Qualquer condição aguda é mais grave no idoso frágil. Né? E a Covid é a mesma coisa. Não é diferente, né? Por quê? Porque esse indivíduo tem multimorbidade, tem várias coisas, não é uma coisa só, né? Agora, como vocês mesmo falaram, tem muito cara que está usando sem necessidade, então ótimo, bacana, tira, aproveita o trem, tira, né? Mas eu previno que não é para tomar nunca mais, né? Porque uma vez teve dengue, pronto, né? Então, isso que a Vitória colocou, né? Acho que esse protocolo aqui, né?